Nós vamos, então, hoje tratar, né, dessa carta apostólica do Papa João Paulo II, Mulheres Dignitatem, né, que diz respeito à dignidade e vocação da mulher. E foi uma carta escrita por ocasião do ano mariano, de 1983. Né? Ela é uma carta muito mariana, né? E ela é muito teológica. É interessante que eu vou fazer alguns incisos, né, mas ela não trata muito, digamos assim, de pontos concretos da situação da mulher, né? Ela dá um embasamento teológico. Depois o Papa escreveu uma carta às mulheres, que é um outro documento que, num outro momento, nós podemos, inclusive, comentar aqui, né? E que é mais, digamos assim, no dia a dia, abordando uma série de assuntos práticos, né? Mas é fundamental esse embasamento teológico, filosófico, que faz a Mulheres Dignitatem e que isso põe a base para várias outras coisas que foram saindo depois, né, como documentos da Igreja. Então, nós estamos aqui começando do começo, né, e vamos fazer realmente o comentário da Mulheres Dignitatem. Então, a estrutura, né, ela tem uma introdução, trata da mulher como mãe de Deus, né, Theotokos, e aí já coloca esse centro mariano, né, que, como já comentamos, vai percorrer, né, a imagem e semelhança de Deus, a contraposição Eva-Maria, contraposição, complementação, vamos ver, né, o Jesus Cristo, como ele trata a mulher, né, a maternidade, a virgindade, a igreja, esposa de Cristo, e maior é a caridade, e depois uma conclusão. Esses são os vários capítulos, né, que eu espero que a gente consiga passar por todos eles. Então, a introdução fala principalmente da oportunidade do documento, e é interessante a gente entender isso, né, exatamente para situá-lo, né. Houve um sínodo dos bispos, né, em outubro de 87, que tratou da vocação e missão dos leigos na Igreja e no mundo, 20 anos após o Concílio Vaticano II. Né. Então, há uma conexão muito grande entre esse documento e a Christi Fidelis Laity, que saiu desse mesmo sínodo e que nós estaremos comentando aqui em dezembro, né, a Christi Fidelis Laity. Tá? Pelo menos na nossa previsão, né, dos promotores, né, a última palestra desse ano de dezembro, sou eu mesma que vou fazer e é sobre a Christi Fidelis Laity. Então, existe uma conexão muito grande entre os dois documentos. Tratando da questão do leigo, tratou-se muito da questão da mulher, né, e aí essa conexão. Depois também ela é escrita num ano mariano e tem também uma conexão grande com a Redemptoris Mater, que é uma encíclica sobre Nossa Senhora, né, que o Papa publicou no ano mariano. Na perspectiva do terceiro milênio, e dentro disso, pensando muito no mistério da encarnação, na vinda de Cristo no mistério da encarnação. Então, também esse foco está aí presente. E o Papa diz que ele quis dar a este texto o estilo e o caráter de uma meditação. Então, mais do que, né, algo com muita argumentação, ele vai nesse estilo mais reflexivo, mais contemplativo, extremamente interessante. Então, o primeiro ponto, ele vai tratar da mulher como mãe de Deus, né, especificamente de Nossa Senhora. Então, que tem essa união com Deus, né? E há uma aspiração natural do homem, do espírito humano, em busca de Deus, né? Todo mundo se pergunta o que é o homem, qual o sentido e fim de nossa vida, né? O que é bem e o que é pecado, qual a origem dos sofrimentos e qual a sua finalidade, qual o caminho para obter a verdadeira felicidade, que é a morte, o julgamento e retribuição após a morte, e que é aquele supremo e inefável mistério que envolve a nossa existência, de onde nos originamos e para o qual caminhamos. Então, essas são perguntas que todos os homens se fazem, e é muito interessante que tanto João Paulo II quanto Bento XVI, pensando na questão da nova evangelização, falando agora nesse ano da fé, que vai começar em outubro, a gente vê que a perspectiva pastoral do Papa é sempre começar por aí, né? Começar por aquilo que são os anseios naturais do ser humano, que tem a sua resposta no cristianismo,
e que muitas vezes as pessoas não percebem isso, né? E que isso é o modo mais adequado da gente chegar às pessoas para dizer a elas, olha, está aqui a resposta para tudo aquilo que você se pergunta, para tudo aquilo que você percebe que necessita. Seguindo. E então a resposta de Deus, né? A resposta de Deus a esses anseios dos homens, qual foi? Foi o envio do Filho, né? Consubstancial ao Pai, como homem nascido de mulher. Constitui o ponto culminante e definitivo da autorrevelação de Deus à humanidade. E a mulher encontra-se no coração deste evento salvífico. A autorrevelação de Deus, que é a imperscrutável unidade da Trindade, está contida nas suas linhas fundamentais na Anunciação de Nazaré. Então, quando o anjo anuncia a Nossa Senhora que ela vai ser mãe, esse é o ponto culminante dessa resposta de Deus, então com a vinda de Jesus Cristo. Então, isso coloca, de certa forma, a mulher num ponto central de toda essa história de redenção. E isso, digamos assim, é muito importante que a gente tenha em conta, e aí a colocação de Nossa Senhora aqui, também como uma resposta, isso, como eu disse, não vai ser muito explicitado ao longo desse documento, mas em boa parte ele é uma resposta ao questionamento que tantas pessoas fazem à igreja, no sentido de que ela seria machista, de que os homens é que seriam quem define tudo, os homens é que tem. Ele vai mostrar, não, peraí, o papel da mulher é fundamental, e é um papel de mulher, e é um papel que só poderia ter sido exercido pela mulher. Então, compreender exatamente aí onde é o papel da mulher. Colocando. Então, o Verbo se faz carne. Cristo vem e se encarna no seio de Maria. E aqui não se trata apenas de palavras de Deus reveladas através dos profetas, mas da resposta pela qual realmente o Verbo se fez carne. Maria alcança, assim, uma tal união com Deus que supera todas as expectativas do espírito humano. O povo de Israel esperava que viesse um Salvador, mas ele jamais poderia pensar que esse Salvador seria o próprio Deus feito homem. Então, aquilo que acontece no seio de Maria tem algo de totalmente inesperado e muito mais grandioso do que aquilo que a humanidade ousava esperar. As filhas de Israel, tendo por base a promessa, podiam esperar que uma delas se tornasse um dia mãe do Messias. Qual delas, todavia, podia supor que o Messias prometido seria o Filho do Altíssimo? Então, isso que já foi colocado. E ela vai, então, ser chamada Mãe de Deus, na frase grega Theotokos. É importante, se usa muito essa referência grega, porque ela foi fundamental no Concílio de Éfeso, que foi o concílio em que se definiu que Nossa Senhora poderia ser chamada Mãe de Deus, que isso não era algo que fosse contra a doutrina, muito pelo contrário. Enfim, não dá tempo aqui de tocar toda a questão teológica que se debateu naquele momento, mas aí temos Nossa Senhora como chamada Mãe de Deus. Na elevação sobrenatural, a união com Deus, Maria representa a humanidade. Mas o evento de Nazaré põe em relevo uma forma de união com o Deus vivo que pode pertencer somente à mulher, Maria, a união entre mãe e filho. O que falávamos, a encarnação só poderia ocorrer no seio de uma mulher. Então, ela coloca a mulher realmente numa posição de destaque. No momento da anunciação, respondendo com o seu fiat, Maria concebeu um homem que era filho de Deus, consubstancial ao Pai. Portanto, é verdadeiramente a mãe de Deus, uma vez que a maternidade diz respeito à pessoa inteira e não apenas ao corpo. Isso justamente foi a argumentação fundamental do Concílio de Éfeso. Ela é mãe de Deus, porque havia uma heresia que falava que se podia dizer apenas que ela era mãe de Cristo, da natureza humana, mas não de Deus. E aí se esclarece que a mãe é mãe da pessoa, não é mãe do corpo.
né? Então, Nossa Senhora pode ser plenamente chamada Mãe de Deus, né? E é interessante porque essa argumentação teológica que se desenvolve exatamente em torno da encarnação do Verbo é a mesma argumentação, digamos, na sua devida proporção, né, que nós podemos fazer com relação a qualquer pessoa humana. Né? Quer dizer, no momento em que temos ali um ser humano, né, no momento da concepção, temos uma pessoa e não um corpo. Eu não posso ter um corpo humano que não seja pessoa. Né? Aí eu tenho uma ligação íntima, indestrutível. Né? Não tenho como separar as duas coisas. Né? Então, é interessante, né, a gente ver que essa conexão teológica também pode ser explorada em muitos outros âmbitos. E o Papa também chama atenção, né, o Papa João Paulo II, autor da carta, que servir quer dizer reinar. Né? Então, esse é outro ponto, digamos assim, outro âmbito para a gente entender esse papel da mulher. Né? Então, diz assim, todo diálogo da Anunciação revela a dimensão essencial do evento, a dimensão sobrenatural. Mas a graça nunca dispensa nem anula a natureza, antes a aperfeiçoa e enobrece. Portanto, a plenitude de graça concedida à Virgem de Nazaré, em vista do seu tornar-se Theotokos, significa, ao mesmo tempo, a plenitude da perfeição daquilo que é característico da mulher, daquilo que é feminino. Então, ela vai, na sua feminilidade, exercer esse papel. Ao dizer, eis a serva do Senhor, e com isso recebendo, então, o Filho de Deus, né? O Filho do Homem. E o próprio Jesus Cristo, depois ele vai dizer, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Né? Então, tanto Cristo como Nossa Senhora têm essa missão de serviço, percebem essa missão de serviço. Né? Não é uma posição de poder, né? Não é uma posição de domínio, né? Embora, claro, Deus seja onipotente, todo-poderoso, né? Mas o que é necessário entender é que essas duas coisas, elas estão juntas, elas não são contrapostas. Né? E isso muitas vezes também é o que se usa como argumento em relação à situação da mulher, né? Como se o serviço fosse algo negativo. Hoje em dia, na nossa sociedade, o serviço ele tem uma conotação muito equivocada, né? Que está muitas vezes baseado na vaidade humana, está baseado em um desejo de poder que foge àquilo que é realmente ao que o homem é chamado. Né? Nossa Senhora veio para servir, ela vai dizer, eis a serva do Senhor. Jesus Cristo diz, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Né? E o Papa continua explicitando. É precisamente este serviço que constitui o fundamento próprio do reino, no qual servir quer dizer reinar. Cristo, servo do Senhor, manifestará a todos os homens a dignidade real do serviço, com a qual anda estreitamente ligada a vocação de todo homem. E ele põe, essa realidade determina também o horizonte essencial da reflexão sobre a dignidade e sobre a vocação da mulher. Então, quando se coloca a vocação da mulher como uma vocação de serviço, isso não quer dizer que isso seja exclusivo da mulher. Também a vocação do homem é uma vocação de serviço. E com esse serviço, eles mostram a sua dignidade. Então, se eu não consigo entender essa relação, eu vou ter uma abordagem equivocada, né, com relação à posição de cada ser humano. Então, no segundo capítulo, o Papa vai nos trazer, então, essa visão do homem como imagem e semelhança de Deus. Partindo do livro do Gênesis. Né? Vocês devem se lembrar de uma passagem do Evangelho em que perguntam a Cristo sobre a possibilidade do homem abandonar a sua mulher, né, e que isso estava permitido por Moisés. E Cristo responde, mas no princípio não foi assim. Né? No princípio, Deus criou o homem e a mulher, e vai. Essa expressão, no princípio, ela perpassa a carta inteira. Né? Muitíssimas vezes o Papa João Paulo II vai nos remeter novamente ao princípio, ao momento da criação, para a gente entender o plano de Deus para o homem e para a mulher. Né? Então, ele
traz aqui, né? A verdade revelada sobre o homem como imagem e semelhança de Deus constitui a base imutável de toda a antropologia cristã, né? Os dois são seres humanos, em grau igual o homem e a mulher, ambos criados à imagem de Deus. Então, tanto o homem como a mulher são criados à imagem de Deus. Essa imagem de Deus está em nós. Então, a gente não pode atribuir, digamos assim, a Deus exclusivamente o masculino. Embora a gente também tenha que tomar cuidado, tem umas linhas um pouco heréticas aí às vezes, quando querem fazer referência a Deus também como mãe, mas isso também é profundamente bíblico, porque Deus, a imagem de Deus está tanto no homem quanto na mulher, embora Cristo tenha encarnado homem, masculino, tá certo? Mas, eu não posso, Deus não tem, ele tá acima dessa diferenciação, tá certo? Está acima dessa diferenciação. E a própria Bíblia usa diversas vezes para se referir a Deus também a imagem do feminino. E isso vai aparecer em várias citações aqui, tá? Daqui. O Criador confia o domínio da terra ao gênero humano, a todas as pessoas, a todos os homens e a todas as mulheres, que aurem a sua dignidade e vocação do princípio comum. Então, a dignidade é a mesma do homem e da mulher, ambos são imagem e semelhança de Deus. E existe aí uma identidade essencial, uma identidade entre o homem, a mulher e o próprio Deus. Então, e ele chama atenção para uma questão interessante, diz assim, as línguas modernas, infelizmente, não conseguem exprimir a identidade que está expressa no texto do Gênesis, quando fala, ela se chamará mulher, porque foi tirada do homem. Então, no texto original, mulher, eu não sei como pronuncia isso, mas é esse Issa, aí do homem que é Is. Ou seja, as duas palavras têm a mesma raiz no hebraico. As duas palavras têm a mesma raiz. Então, a gente, quando fala homem e mulher, isso se perde. As línguas modernas não são capazes de exprimir essa identidade que está ali presente no original. A mulher é um outro eu na comum humanidade. Então, a humanidade ela só pode ser representada pelo homem e a mulher. O homem não representa a humanidade sozinho, e a mulher não representa a humanidade sozinha. A humanidade ela está nessa unidade de homem e mulher. E também aí, nesse momento do Gênesis, já aparece a instituição por parte de Deus do matrimônio, como condição indispensável para a transmissão da vida às novas gerações dos homens. Então, são o homem, a mulher e um para o outro. E, a partir dessa união de ambos, a geração. Isso é algo que está intrínseco, embutido naquilo que é o modo de ser do homem. Seguimos. E aí vem a ideia da pessoa, da comunhão e do dom, que está expresso. Ser pessoa, a imagem e semelhança de Deus, comporta, pois, também um existir em relação, em referência ao outro eu. Isto preludia a definitiva autorrevelação de Deus unitrino, unidade viva na comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na unidade dos dois, o homem e a mulher são chamados, desde o início, não só a existir um ao lado do outro, ou juntos, mas também a existir reciprocamente um para o outro. Então, é intrínseco ao ser humano essa necessidade da relação. Ninguém pode existir sozinho. O ser humano tem essa necessidade da relação e a humanidade tem a necessidade da relação, embora ela não seja necessária no indivíduo, no caso do matrimônio. Depois vamos explorar isso mais adiante. Mas, de qualquer forma, quer dizer, é algo que é intrínseco do modo como o ser humano foi criado, na unidade dos dois. E
o Papa se refere rapidamente, eu já falei desse antropomorfismo da linguagem bíblica. Quer dizer, quando nós falamos de Deus, a gente sempre vai estar usando analogia, né? Porque nós não somos capazes de abarcar a Deus, né? Normalmente a gente fala de Deus usando negativo, não sei se vocês já repararam isso, né? A gente fala que Deus é infinito, imutável, vai ter sempre um "in", porque eu não sou capaz, né, de abarcar, de ter palavras que sejam capazes realmente de se referir a Deus, né? A gente sempre se refere a Deus usando palavras humanas e tentando, de alguma forma, extrapolar isso, né? E aí exatamente a necessidade, né, de eu usar palavras que muitas vezes se referem ao homem para me referir a Deus. Mas isso é uma analogia, né? Existe um grande salto aí entre uma coisa e outra, né? Ele vai dizer, o homem é semelhança de Deus, e, portanto, Deus é semelhança do homem, né? Mas é maior a dessemelhança, o limite da analogia. Essa analogia que eu uso, ela tem um limite grande. Encontramos na Sagrada Escritura comparações que atribuem a Deus qualidades masculinas ou femininas. Então, tanto masculino como feminino são usados, né? E ele vai dizer, tudo quanto no gerar humano é próprio do homem, como também tudo quanto é próprio da mulher, isto é, a paternidade e a maternidade humanas, trazem em si a semelhança, ou seja, a analogia com o gerar divino e com a paternidade que em Deus é totalmente diversa, completamente espiritual e divina por essência. Na ordem humana, ao invés, o gerar é próprio da unidade dos dois. Um e outro são genitores, tanto o homem quanto a mulher, né? Então, tanto o homem como a mulher, como genitores, de alguma forma, colaboram com Deus na obra da criação, né? Deus contou, né, com que a criação contasse com isso para a transmissão da vida, né? E, ao mesmo tempo, esse gerar humano é a imagem do gerar divino, da criação propriamente dita, né? Que então se exerce em Deus na unidade, né? Na verdade, na unidade da Trindade, né? Aquela relação que no ser humano a gente coloca entre dois, em Deus nós temos entre três, né? Na unidade da Trindade divina, que é fecunda, né? Então, essa fecundidade de Deus, né? O Papa João Paulo II, digamos assim, não diz explicitamente, mas vai colocando, olha, é algo muito mais similar à mulher do que ao homem, né? É algo muito mais similar ao que acontece na mulher, na sua capacidade geradora, né, do que ao homem. A analogia aqui, nesse caso, ela se faz muito mais com a mulher do que com o masculino, né? Então, nessa ideia, pode seguir. E aí a referência que nós vamos ter em Eva e Maria. Então, o princípio, né? Porque eu falei para vocês que o tempo todo ele vai falar do princípio, né? Então, desse princípio que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, logo a seguir vem o pecado, o mistério do pecado, né? Então, homem e mulher, ao serem criados, têm uma semelhança com Deus que está, inclusive, na sua liberdade. Deus é livre e Deus criou o homem livre. Então, por mais misterioso que isso seja, a própria capacidade de pecar, né, manifesta no homem a sua semelhança com Deus, né, porque o homem é dono dos seus atos, né? Um animal não peca, né, certo? Porque ele também não escolhe, ele não tem liberdade, né, ele não tem essa capacidade de fazer a sua escolha por Deus, que tem no seu contrapé a possibilidade do pecado. Então, aí, a liberdade do ser humano faz parte da sua semelhança com Deus, mas também existe uma dessemelhança muito grande, que justamente se expressa também no pecado, porque Deus é ofendido no coração mesmo da doação, que faz parte do seu desígnio eterno sobre o homem. Então, Deus quer se doar ao homem e o homem recusa essa partilha com Deus, né, ao pecar. O ser humano, homem e mulher, é atingido pelo mal do pecado, do qual é autor, né? E nós todos sabemos, né, todas as consequências que esse pecado tem, então, ferindo a natureza humana. E entre as várias coisas que aparecem, né, como, digamos assim, o castigo do pecado, que nós poderíamos dizer a consequência do pecado, é que Deus diz a Eva, referindo-se a Adão, ele te dominará.
né? O homem dominará a mulher, né? Então, o domínio, digamos assim, extrapolado, o domínio excessivo que historicamente nós conhecemos, né, do homem sobre a mulher, é consequência do pecado, né? Da desestruturação daquela unidade dos dois que havia no princípio. Então, aí, né, vamos aqui, né? O Gênesis diz, né? Sentir-te-ás atraída para o teu marido e ele te dominará. Né? Este domínio indica a perturbação e a perda da estabilidade e da igualdade fundamental, que na unidade dos dois possuem o homem e a mulher. A união matrimonial exige o respeito e o aperfeiçoamento da verdadeira subjetividade pessoal dos dois. A mulher não pode tornar-se objeto de domínio e de posse do homem. Não é isso o desejo de Deus, não é assim que está estruturada a humanidade. Mas, como consequência do pecado, a gente tem, muitas vezes, a mulher vista como posse ou como objeto, que é algo que foge da união matrimonial. E, ao contrário, a mulher, em nome da libertação do domínio do homem, não pode tender à apropriação das características masculinas, contra a sua própria originalidade feminina. Existe o temor fundado de que, por este caminho, a mulher não se realizará, mas poderia, ao invés, deformar e perder aquilo que constitui a sua riqueza essencial. Trata-se de uma riqueza imensa. Na descrição bíblica, a exclamação do primeiro homem à vista da mulher criada é uma exclamação de admiração e de encanto, que atravessa toda a história do homem sobre a terra. Então, se por um lado o homem domina a mulher, por outro ele se encanta com ela. E a mulher estaria assumindo, e está assumindo nas situações em que ele muito delicadamente se refere aqui, porque, como eu disse, o documento não entra nas discussões dos problemas do feminismo exacerbado ou da visão que esse feminismo traz, mas aqui está muito suavemente colocado. Olha, esse não é o caminho para a mulher se realizar. Ela querer se apropriar das características masculinas para fugir dessa situação de ser dominada. Ela tem que se colocar exatamente na sua feminilidade, que é onde ela realmente expressa toda a sua dignidade e cumprindo o seu papel. Porque há uma diversidade de papéis do homem e da mulher. Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma igual dignidade, que eu tenho uma identidade essencial, eu também tenho uma diversidade da posição de cada um. E isso é fundamental que seja preservado. A mulher, quando foge disso, vai ter, então, ela vai perder a sua própria essência e não vai se realizar. E ele traz o trecho também do Gênesis, que é chamado de proto-evangelho, que é a promessa da redenção. Em Gênesis 3,15, porém, inimizade entre ti e a mulher, está falando com a serpente, entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, esta te esmagará a cabeça, enquanto tu te lanças contra o seu calcanhar. Isso diz Deus a Eva, diz Deus à serpente, no momento em que Adão e Eva estão sendo expulsos do paraíso. Então, ele vai dizer, olha, isso sim está acontecendo, mas isso vai ser, de alguma forma, resgatado pela redenção. E aí já surge a figura da mulher, que é, como todos os exegetas analisam, a figura de Maria. Nossa Senhora, que vai esmagar a cabeça da serpente, então, assumindo, juntamente com seu filho, a redenção da humanidade. Então, em Eva, nós temos a verdade sobre a criação, e em Maria, a verdade sobre a redenção. Elas, de alguma forma, vão ter aí um papel complementar na história da humanidade. E Maria é o novo princípio da dignidade e da vocação da mulher, de todas e de cada uma das mulheres. Então, em Maria, de alguma forma, cada mulher pode se ver também representada. Bom, em seguida vai falar sobre Jesus Cristo. Deixa eu pegar uma aguinha aqui. Muito obrigada.
Então, aqui, né, damos sobre Jesus Cristo. Então, ele diz, ficaram admirados por estar ele a conversar com uma mulher. Né? Então, o Papa, ao nos apresentar a figura, né, de Jesus Cristo em relação à mulher, traz essa referência à passagem da Samaritana, né, em que ele senta lá à beira do poço e vem essa mulher conversar com ele. E os discípulos, depois, quando chegam, se admiram de estar Cristo conversando com uma mulher. A gente pode pensar, bom, o que acontecia na sociedade daquela época para eles se admirarem de ver Cristo conversando com uma mulher? É que realmente isso não era um hábito. O homem não tratava a mulher em público. A mulher ela estava restrita ao ambiente doméstico, praticamente. Então, eu não tinha essa possibilidade, digamos assim, não era algo que naquela sociedade fosse comum. E o Papa João Paulo II vai nos dizer, Cristo se constituiu perante os seus contemporâneos promotor da verdadeira dignidade da mulher e da vocação correspondente a tal dignidade, exatamente porque se entendia erradamente o domínio do homem. A gente comentou, a mulher não tinha o espaço que lhe era devido, se entendia esse domínio do homem de forma equivocada. Jesus apela para o princípio, para a criação do homem como homem, para a criação do homem como homem e mulher. É dizer, o ser humano ele é criado como homem e mulher, no princípio. Então, o Jesus apela para esse princípio e para o ordenamento de Deus, que se fundamenta no fato de que os dois foram criados à sua imagem e semelhança. Então, também a mulher é imagem e semelhança de Deus e tem a consequente dignidade. E são muitas as mulheres que aparecem no Evangelho em diferentes cenas, em diferentes situações. Então, as palavras e as obras de Cristo exprimem sempre o respeito e a honra devidos à mulher. Então, eu peguei aqui só alguns quadros que representam algumas dessas cenas de Cristo com a mulher. Então, o primeiro é a mulher pecadora que chega e chora aos pés de Cristo, e que vão dizer, se ele soubesse quem é essa mulher, e ele fala, não, essa amou muito mais, porque a ela muito foi perdoado. A viúva do templo que coloca o óbolo lá, 2 moedinhas, e Cristo chama a atenção para o que essa mulher está fazendo, que tem que ser olhado. A ressurreição do filho da viúva de Naim, que ele olha para essa mulher e percebe a sua dor. E a mulher, surpreendida em adultério, vai merecer todo um trecho do documento, da carta. Então, que está aí na cena do filme da Paixão de Cristo, que, aliás, é interessante, porque no filme da Paixão o autor confunde essa mulher com várias outras que são diferentes dela. E na própria liturgia da igreja, há 3 Marias, que hoje em dia os exegetas tendem a pensar que são 3 mulheres diferentes. Quer dizer, Maria, irmã de Lázaro e de Marta, não é a mesma Maria Madalena e não é a mesma pecadora que apareceu aqui no quadro. São 3 mulheres diferentes, muito provavelmente. Tá certo? E no filme, eles ainda confundem com a mulher adúltera, que essa sim não está confundida em momento algum na liturgia da igreja, nem em nenhuma outra situação. Foi a confusão feita pelo filme mesmo. Tudo bem, são licenças poéticas, tá certo? Mas o fato é que essa pecadora, claro, se ela tem um pecado de adultério, também há um homem que pecou aí. E em momento nenhum esse homem aparece. Quer dizer, a mentalidade da época trazia a questão para a mulher. A mulher é que era penalizada aí pela questão do adultério. E o Papa vai
se valer, digamos assim, dessa cena para comentar exatamente quantas vezes, né, a mulher fica abandonada na sua maternidade quando o homem, pai da criança, não quer aceitar a sua responsabilidade. No aborto, a consciência da mulher não consegue esquecer que tirou a vida do próprio filho, porque não consegue apagar a disponibilidade a acolher a vida, inscrita no seu ethos desde o princípio, né? E quantas vezes isso vai estar sendo induzido pelo homem, né? Cada homem deve olhar se aquela que, sob diversos aspectos, é o co-sujeito da sua existência no mundo, não se tenha tornado para ele objeto de prazer, de exploração. Então, ele chama o homem à responsabilidade, né, de perceber o seu papel em relação à mulher e como ele precisa reconhecer essa dignidade da mulher. E as mulheres, elas também são custódias, né, da mensagem evangélica. Então, também, né, aí a cena com Marta e Maria, né, também nós vemos no Evangelho esse papel, né, importante da mulher, né? Cristo fala com as mulheres sobre as coisas de Deus, e elas compreendem-nas. Uma autêntica ressonância da mente e do coração, uma resposta de fé. E por esta resposta marcadamente feminina, Jesus exprime apreço e admiração, como no caso da mulher cananeia, né, que ele vai dizer, não encontrei tamanha fé em Israel. Né? A mulher que pede a ele, né, que ela tem a filha doente, e Cristo fala, né, porque ela é cananeia, ela não é judia, não, eu vim primeiro para os filhos de Israel. Né? Ela fala, os cachorrinhos também comem lá das migalhas. Né? E Cristo se impressiona com a fé dessa mulher, né? Vai dizer, não encontrei tamanha fé. Né? Então, muitas vezes ele coloca, né, mulheres como exemplo de atuação. Né? E aos pés da cruz, né, se encontram primeiras entre todas as mulheres. Né? Dos apóstolos só sobrou João, adolescente. Né? E, no entanto, ali ao pé da cruz, junto com Nossa Senhora, estavam várias mulheres. Né? Foram mais fortes do que o homem nessa hora da dor. Né? E o Papa chama a atenção para isso. E também foram as primeiras testemunhas da ressurreição. Né? Maria Madalena, né, e aquelas outras mulheres que junto a ela foram ao sepulcro. Né? E o Papa João Paulo II nos diz, a igualdade evangélica, a paridade da mulher e do homem, no que se refere às grandes obras de Deus, tal como se manifestou de modo tão límpido nas obras e nas palavras de Jesus de Nazaré, constitui a base mais evidente da dignidade e da vocação da mulher na Igreja e no mundo. Toda vocação tem um sentido profundamente pessoal e profético. Na vocação assim entendida, a personalidade da mulher atinge uma nova medida, a medida das grandes obras de Deus, das quais a mulher se torna sujeito vivo e testemunha insubstituível. Então, as mulheres foram as primeiras testemunhas da ressurreição e trazem esse testemunho. Né? E também hoje a mulher é chamada a testemunhar a sua fé. Né? E a testemunhar a sua fé como mulher, né? Naquilo que é a vocação da mulher. Né? O Papa aqui também ele está preparando o caminho para, também de uma forma muito suave, né, embora tenha um ponto específico que a gente vai ler aqui, colocar a questão da não chamada da mulher ao sacerdócio, né, que hoje muitas vezes também se questiona, né, mas por que a mulher não pode ser padre? Né? É dizer, padre tem um chamado, uma vocação que Deus dá a alguns homens e que não deu a nenhuma mulher. Por quê? Porque a mulher tem a sua vocação específica. E existem muitas vocações dentro da vida da igreja que há o chamado da mulher. Então, isso, digamos assim, essa problemática está por trás também do que está sendo conversado aqui. E, justamente, a vocação da mulher vai se expressar, seja pela maternidade, seja pela virgindade, que são os dois caminhos vocacionais da mulher na vida da igreja. Então, são duas dimensões da vocação da mulher que em Maria se encontram. Então, Nossa Senhora, ela é
modelo para nós, né? Tanto de maternidade quanto de virgindade, né? Deus quis ter uma mãe virgem, né? E que essa mãe virgem fosse modelo para todas as mulheres na vida da igreja, qualquer que seja a sua vocação. Só Deus mesmo para fazer isso, né? Porque é, né, um grande mistério, né? Mas em Nossa Senhora nós temos aí essa união, né? Então ele vai falar primeiro da vocação à maternidade, né? Dizendo, o dom recíproco da pessoa no matrimônio abre-se para o dom de uma nova vida, de um novo homem, que é também pessoa à semelhança de seus pais. A maternidade implica, desde o início, uma abertura especial para a nova pessoa. E precisamente esta é a parte da mulher. Nessa abertura, ao conceber e dar à luz o filho, a mulher se encontra por um dom sincero de si mesma. Então, a mulher se encontra a si mesma na sua maternidade, né, tendo essa vocação, né. Ela vai ter essa nova vida e é parte, digamos assim, essa é a parte da mulher, né, essa abertura para a vida. Ou seja, isso é algo que nós não encontramos no homem. Né. Então, eu às vezes brinco, né, quando se coloca isso, falo assim, a mulher não pode ser padre, o homem não pode ser mãe. Não é? Quer dizer, então, não existe uma igualdade, né? Você pleitear uma igualdade naquilo que é intrinsecamente diverso, né, é um modo completamente equivocado de você se aproximar do problema, né? Então, e é importante, né, que a mulher perceba isso, qual é a sua parte, né, na igreja, na história da redenção, né? E então, aqui, né? E com essa noção clara do dom de Deus, que é o Filho, né? E aí o Papa cita novamente o Gênesis, o que Eva diz quando concebe e dá luz, né? Adquiriu um homem com o favor de Deus, né? Com o favor de Deus, veio ao mundo o primeiro filho de um casal humano, né? Então, fazendo parte, continuando essa criação de Deus, né? Deus cria o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, e lhes dá essa missão, né, de propagar na Terra a humanidade como partícipes dessa obra da criação. O ser genitores, ainda que seja comum aos dois, realiza-se muito mais na mulher, especialmente no período pré-natal. É sobre a mulher que recai diretamente o peso deste comum gerar, que absorve literalmente as energias do seu corpo e da sua alma, né? As que estão aqui, que já foram mães, né, sabem perfeitamente disso, né? O quanto o filho, ainda no seu ventre, né, está literalmente absorvendo as energias do seu corpo e da sua alma. É preciso, portanto, que o homem seja plenamente consciente de que contrai, nesse seu comum ser genitores, um débito especial para com a mulher. Nenhum programa de paridade de direitos das mulheres e dos homens é válido se não se tem presente isto de um modo todo essencial. Ou seja, né, quando eu tento equiparar o homem e a mulher, em qualquer âmbito, né? No âmbito profissional, né? No âmbito social, eu estaria extremamente equivocado se não lembrasse que cabe à mulher esse papel de ser mãe na humanidade, né? E que, portanto, essa paridade tem as suas diferenças, né? Então, e isso é uma coisa que a gente vê que a nossa sociedade, bom, em alguns pontos, né, tem uma licença maternidade, né, mas ela ainda olha muito pouco para a maternidade, né, e que a mulher, com essa sua característica de ser mãe, né, de ser exaurida pelo filho que traz no seu ventre, de ter depois, né, que amamentar essa criança, etc., que esse seu papel absolutamente fundamental na sociedade tem que ser levado em conta quando se vão fazer paridades de direitos entre o homem e a mulher, né? Porque há direitos que são específicos, que são diferentes na mulher e no homem, e que teriam que estar muito mais contemplados na nossa organização social, né? Então, a nossa organização social, se ela conseguiu, por um lado, superar, né, até certo ponto, aquela visão de domínio do homem, né, ela não conseguiu ainda, a meu ver, olhar para essa paridade de direitos. E veja que interessante, o Papa não fala igualdade de direitos.
ele fala paridade de direitos, né? O paritário é justamente aquilo que se procura colocar da forma adequada, certo? Como tendo uma equivalência, mas que não é igual, né? Porque o homem nunca vai poder ser igual à mulher e a mulher nunca vai poder ser igual ao homem, porque somos diferentes, né? Então, a gente não tem que pleitear uma igualdade de direitos, e sim uma paridade de direitos, né? Dentro daquilo que é o próprio nosso feminino, né? E o homem dentro daquilo que é o seu próprio masculino, né? Então, na verdade, eu acho que estamos longe de ter até a noção assim do que pleitear, digamos assim, né? A gente ainda precisa, na nossa organização social, pensar muito mais a esse respeito. Pode seguir? Então, também na maternidade, considera-se comumente que a mulher, mais do que o homem, seja capaz de atenção à pessoa concreta, e que a maternidade desenvolva ainda mais esta disposição. O homem, mesmo com toda a sua participação no ser pai, encontra-se sempre fora do processo da gestação e do nascimento da criança, e deve, sobre tantos aspectos, aprender da mãe a sua própria paternidade, né? Porque a mulher tem isso realmente como algo muito seu, né? Esse ser capaz de atenção à pessoa concreta, né? E o homem, muitas vezes, aprende da esposa a ser pai, né? Na forma como ela é mãe, né? Muito, muito interessante, né? Muito rica também essa outra imagem que nos é colocada, né? E a maternidade em relação à aliança, né? O paradigma bíblico da mulher culmina na maternidade da Mãe de Deus. As palavras do proto-evangelho, porém inimizade entre ti e a mulher, encontram aqui uma nova confirmação. Eis que Deus, na pessoa dela, no seu fiat materno, faça-se em mim, dá início a uma nova aliança com a humanidade. A dimensão da nova aliança no sangue de Cristo penetra no gerar humano, tornando realidade e responsabilidade de novas criaturas. Então, aquilo que havia sido anunciado em função da salvação, lá no Gênesis, né, vai se realizar em Maria, com o seu faça-se, né, aí se encontra essa nova confirmação, e aí se estabelece a nova aliança de Deus com a humanidade, né? Então, a nova aliança passa por Maria, né? Passa por Maria. Cristo é gerado no seio de Nossa Senhora, sem participação de homem. O sangue de Cristo é sangue de Maria, né? Então, a gente pode dizer, né, de uma forma assim, até biológica, né? Quer dizer, o corpo de Cristo, ele vem de Nossa Senhora, né? Diferentemente de qualquer outro corpo humano que tem participação de homem e mulher, né? Então, isso foi o desejo de Deus, né, ao querer uma virgem mãe, né? Pode seguir? Bom, e aí a virgindade pelo reino, né, que é a outra vocação, então, humana que pode aparecer, né? O celibato por amor do reino dos céus é fruto não só de uma escolha livre da parte do homem, mas também de uma graça especial da parte de Deus, que chama determinada pessoa para viver o celibato. É preciso considerar a virgindade como um caminho também para a mulher, um caminho pelo qual, diversamente do matrimônio, ela realiza a sua personalidade de mulher, né? Não se pode compreender corretamente a virgindade, a consagração da mulher na virgindade, sem recorrer ao amor esponsal. Então, esse ser para o outro, né, que a gente comentava que é próprio do ser humano, tanto do homem quanto da mulher, ele se realiza tanto no matrimônio quanto na virgindade, né, que se refere, em primeiro lugar, a Deus, ao próprio Deus, né? Tanto o homem quanto a mulher que vivem uma vida celibatária, antes de mais nada, eles se referem ao próprio Deus. E depois também a toda a humanidade, né? A busca do bem do outro, que vai, então, surgir, né? Diz aqui, é este o ideal evangélico da virgindade, no qual se realizam de forma especial tanto a dignidade como a vocação da mulher. Na virgindade assim entendida, exprime-se o assim chamado radicalismo do Evangelho, deixar tudo e seguir Cristo.
isso não pode ser comparado ao simples permanecer solteiros ou celibatários, porque a virgindade não se restringe ao simples não, mas contém um profundo sim na ordem esponsal, o doar-se por amor de modo total e indiviso. Então, eu não posso comparar, né, a pessoa celibatária com a pessoa solteira, que tem, digamos assim, uma postura de solteirona, né, de solteirão. Tá certo? Né? Aquela pessoa que muitas vezes se volta só para si mesma. Né? Não. Né? O celibato pelo reino do céu é uma opção por um sim a Deus. E por causa desse sim se diz o não. Né? Não pode ser entendido ao contrário. Né? Pode seguir? Então, e vão viver a maternidade segundo o Espírito. Né? A virgindade, no sentido evangélico, comporta a renúncia ao matrimônio e, por conseguinte, também a maternidade física. Abre para a experiência de uma maternidade de sentido diverso, a maternidade segundo o Espírito. Então, essa maternidade espiritual que tantas mulheres exercem com os doentes, os deficientes físicos, os abandonados, os órfãos, os idosos, as crianças, a juventude, os encarcerados, em geral, os marginalizados. Né? Quantas diferentes vocações nós temos na vida da igreja que vão, então, né, se preocupar e ter uma dedicação integral a um ou vários, né, desses que são aí nomeados. Se se tratar de maternidade física, não deverá, porventura, também ela ser uma maternidade espiritual para responder à verdade global do homem, que é uma unidade de corpo e espírito? Né? Quer dizer, as que são mães fisicamente, elas também são mães espirituais dos seus filhos, né? E muitas vezes de muitas outras crianças. Né? Então, aí também cabe, né, essa maternidade espiritual. Né? Quer dizer, esse cuidado com a pessoa, né, que é próprio da mulher, né, pela sua, digamos assim, estrutura voltada para a maternidade, ela também vai ser exercida por aquelas que foram chamadas por Deus à virgindade. Né? Sempre a mulher vai ter um modo diferente de se aproximar dessas situações. Né? Seguir? Então, ele coloca, né, filhinhos meus, por quem sofro novamente as dores de parto. Né? Isso é dito por São Paulo. Né? Quer dizer, São Paulo se refere a si mesmo como sofrendo dores de parto. Né? Com essa maternidade espiritual, né, que, de certa forma, também cabe ao homem. E também cabe, como vai ser desenvolvida a partir daqui, à igreja. Né? Então, aqui, né? Maria é a figura da igreja. Então, também o Concílio Vaticano II é muito rico em explorar essa analogia entre Maria e a Igreja. Né? Há várias passagens bíblicas que se referem tanto a Nossa Senhora como à Igreja, né, nessa sua maternidade espiritual. Ele vai dizer, a Igreja, pois, imitando a mãe do seu Senhor, pela virtude do Espírito Santo, conserva virginalmente uma fé íntegra, uma sólida esperança e uma sincera caridade. A Bíblia convence-nos do fato de que não se pode ter uma adequada hermenêutica do homem, ou seja, daquilo que é humano, sem um recurso adequado àquilo que é feminino. Então, sempre que eu vou falar do ser humano, eu tenho que pensá-lo como homem e mulher. E aí a igreja, esposa de Cristo. Então, isso é um grande mistério. Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. A aliança própria dos esposos explica o caráter esponsal da união de Cristo com a Igreja. E esta união, por sua vez, como grande sacramento, decide da sacramentalidade do matrimônio como aliança santa dos esposos, homem e mulher. Lendo esta passagem, rica e complexa, que no seu conjunto é uma grande analogia, devemos distinguir o que nela exprime a realidade humana das relações interpessoais, daquilo que exprime, com linguagem simbólica, o grande mistério divino. Então, essa passagem tão conhecida de São Paulo, que é lida em todos os casamentos, né, o Papa vai explorá-la um pouco aqui nessa parte. Né, essa comparação da aliança matrimonial com Cristo e a Igreja. Isso é a novidade evangélica. O ethos do amor esponsal remonta à instituição divina do matrimônio desde o princípio.
Então, de certa forma, quer dizer, aí se resgata aquilo que lá na origem, lá no princípio, Deus quis para o homem e a mulher. A gente já lembrou aqui que Cristo faz essa referência. No princípio não foi assim. A relação entre o homem e a mulher, desejada por Deus ao criá-lo, foi perturbada pelo pecado. E a gente precisa resgatar com a redenção aquilo que no princípio era a vontade de Deus, para entender a vocação do homem e da mulher. Esse amor esponsal que está ligado à instituição divina do matrimônio. Existe neste amor uma afirmação fundamental da mulher como pessoa. Uma afirmação graças à qual a personalidade feminina pode desenvolver-se plenamente e enriquecer-se. As mulheres sejam submissas aos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher. Aí essa passagem de São Paulo, aos Efésios, ali não apareceu Efésios, deve ser entendida e atuada de um modo novo, como uma submissão recíproca no temor de Cristo, porque São Paulo também faz essa referência. Então, o marido é dito cabeça da mulher como Cristo é cabeça da igreja. E ele o é para se entregar a si mesmo por ela. Ou seja, nessa referência à submissão, também não se pode entender uma coisa desequilibrada entre o homem e a mulher. Não, aí também está a paridade de direitos, porque é uma submissão mútua. Uma submissão mútua ao amor de Cristo. Não é o homem subjugando a mulher, e a mulher sendo subjugada pelo homem. Isso seria uma forma totalmente equivocada de entender o que São Paulo diz. O que São Paulo diz é dessa submissão recíproca no temor de Cristo, que vai haver uma diferenciação de papéis, como a gente já comentou, mas dentro de uma unidade de dignidade. Então, a consciência de que no matrimônio existe a recíproca submissão dos cônjuges no temor de Cristo, e não só a da mulher ao marido, deve abrir caminho nos corações e nas consciências, no comportamento e nos costumes. Então, eu acho que eu não peguei o trecho, mas ele inclusive faz uma referência à escravidão. Quanto tempo levou para que na humanidade se entendesse que não deveria haver isso, porque São Paulo também diz da igualdade do escravo e do livre. Então, que também no referente ao homem e à mulher, é necessário todo um amadurecimento no pensamento da humanidade para se chegar àquilo que é a vontade de Deus. O desafio do ethos da redenção é claro e definitivo. Todas as razões a favor da submissão da mulher ao homem no matrimônio devem ser interpretadas no sentido de uma submissão recíproca de ambos no temor de Cristo. A medida do verdadeiro amor esponsal encontra sua fonte mais profunda em Cristo, que é o esposo da igreja, sua esposa. E lembrando que Cristo se entrega pela igreja. E que, do mesmo modo, o homem deve se entregar também pela sua mulher. Por meio da igreja, todos os seres humanos, tanto homens como mulheres, são chamados a ser a esposa de Cristo, Redentor do mundo. Assim, ser esposa, portanto, o feminino, torna-se símbolo de todo o humano, segundo as palavras de Paulo: não há homem nem mulher, todos vós sois um só em Cristo Jesus. Precisamente porque o amor divino de Cristo é amor de esposo, esse amor é o paradigma e o exemplar de todo o amor humano, particularmente do amor dos homens varões. De certa forma, quando a gente vai para o plano espiritual, toda a diferenciação entre homem e mulher se difumina. Que é aquilo que a gente falava no início, tanto homem e mulher são imagem e semelhança de Deus. A Deus pode-se perceber tanto analogias femininas quanto masculinas, e a igreja também. Os homens que compõem a igreja vão se servir dessa analogia do feminino quando se diz que Cristo é esposo da igreja. Tá certo? Então, mostra que no plano espiritual eu não tenho que fazer essa diferenciação que no plano corporal existe. E exatamente aí eu entendo, quer dizer, onde que eu posso falar de uma igualdade entre homem e mulher e onde que necessariamente eu tenho que falar de uma paridade, porque não somos iguais. Então, seguir.
E falando da Eucaristia, ele nos diz: chamando só homens como seus apóstolos, Cristo agiu de maneira totalmente livre e soberana. A hipótese segundo a qual ele teria chamado homens como apóstolos, seguindo a mentalidade difusa no seu tempo, não corresponde em absoluto ao modo de agir de Cristo, né? Ou seja, onde Cristo tinha que tratar de um modo diferente a mulher, ele tratou. E, no entanto, mesmo tendo tantas seguidoras tão fiéis, mesmo tendo sido Maria Madalena a primeira testemunha da ressurreição, ele não chama nenhuma mulher como apóstolo. Ele não tem nenhuma mulher a seu lado na mesa quando institui a Eucaristia e diz: fazei isso em memória de mim. E se Cristo, instituindo a Eucaristia, a ligou de modo tão explícito ao serviço sacerdotal dos apóstolos, é lícito pensar que, dessa maneira, ele queria exprimir a relação entre homem e mulher, entre o que é feminino e o que é masculino, querida por Deus, tanto no mistério da criação como no da redenção. Na nova aliança, há um só sacrifício, um só sacerdote, Cristo. Deste único sacerdócio participam todos os batizados, tanto homens como mulheres, enquanto devem oferecer a si mesmos como vítima viva, santa, agradável a Deus. Dar em toda parte testemunho de Cristo e, a quem pergunte, dar uma resposta acerca da esperança da vida eterna. Nós vamos falar mais sobre isso na palestra que eu já anunciei de dezembro, que fala do papel do leigo na igreja. Quer dizer, todos nós, cristãos batizados, temos alma sacerdotal. Nós temos, de alguma forma, um sacerdócio para exercer. Esse é o sacerdócio comum dos fiéis, a que são chamados tanto ao homem quanto à mulher. Agora, ao sacerdócio ministerial, a ser padre, a celebrar a Eucaristia e a confessar as pessoas, Cristo só chamou homens, só chamou os apóstolos. E por isso nunca a mulher vai ter esse chamado na vida da igreja. Então ele vai dizer: isso é de fundamental importância para compreender a igreja na sua própria essência, fazendo com que se evite transferir à igreja, também na sua qualidade de instituição composta de seres humanos inserida na história, critérios de compreensão e de julgamento que não dizem respeito à sua natureza. Ou seja, a igreja não é democrática, a igreja... várias coisas que nas instituições humanas a mulher começa a assumir funções que por muito tempo, por simples organização social, não exercia, isso não tem que ser aplicado à estrutura humana da igreja, no sentido de que, então, é uma discriminação que a mulher não possa ser padre. Não, isso é uma forma equivocada de se entender a própria estrutura da igreja, a sua finalidade, a sua missão, que vem do modo como Cristo a constituiu ao chamar 12 apóstolos, e só apóstolos homens. E também, quando celebra a Eucaristia, o sacerdote é outro Cristo. E embora Deus não seja nem homem nem mulher, Cristo é homem. Então, exatamente aí que a gente sai, daquilo que eu falava, do campo estritamente espiritual. Quando a gente vem para o campo material, a gente precisa necessariamente passar por essa diferenciação que existe entre homem e mulher. Na hierarquia da santidade, precisamente a mulher, Maria de Nazaré, é figura da igreja. É conjuntamente mariana e apóstolo Petrina. Então, eu tenho duas figuras na igreja. A figura feminina, que é Maria, e a figura masculina, que é o Papa. Então, aqui, e os apóstolos. O testemunho e as obras de mulheres cristãs tiveram um influxo significativo na vida da igreja, como também na da sociedade. Também em nossos dias, a igreja não cessa de enriquecer-se com o testemunho das numerosas mulheres que realizam a sua vocação à santidade. As mulheres santas são uma personificação do ideal feminino, mas são também um modelo para todos os cristãos, um modelo de sequela Christi, um exemplo de como a esposa deve corresponder com amor ao amor do esposo. Estou terminando. É o último tópico, maior é a caridade. Então, diante das transformações que a nossa sociedade sofre, sob todas as transformações permanecem muitas coisas imutáveis, que têm seu fundamento último em Cristo. O mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade.
Podemos enfrentar essas transformações de modo correto e adequado somente se retomarmos o caminho dos fundamentos que se encontram em Cristo, das verdades e dos valores imutáveis, dos quais Ele mesmo permanece testemunha fiel e mestre. Um modo diverso de agir conduziria a resultados duvidosos e até mesmo errôneos e ilusórios. Ou seja, em toda mudança, a gente pode mudar muito em muitas coisas, mas eu tenho que perceber aquilo que é imutável, eu tenho que perceber onde que está a essência e aquilo que não pode mudar. Né? Então, como são esses aspectos da estrutura da igreja que o Papa se refere. A dignidade da mulher é medida pela ordem do amor, que é essencialmente ordem de justiça e de caridade. Neste contexto amplo e diversificado, a mulher representa um valor particular como pessoa humana, e, ao mesmo tempo, como pessoa concreta, pelo fato da sua feminilidade. Então, só na sua feminilidade, a mulher vai encontrar realmente o espaço que lhe corresponde. Né? Não por equivocadas assimilações ao masculino. Então, pode-se mudar muita coisa, sem dúvida alguma. Né? Pode a mulher exercer na sociedade funções que antes não exercia, sem dúvida alguma. Agora, isso não pode ser em detrimento daquilo que é especificamente feminino, do seu papel como mãe, do seu papel como mulher, né? Porque toda a sociedade perderia com isso. E ter a consciência de uma missão. O homem, a única criatura na Terra que Deus quis por si mesma, não pode se encontrar plenamente senão por um dom sincero de si mesmo. E a mulher não pode se encontrar a si mesma senão doando amor aos outros. Então, é na doação que o ser humano realmente se compreende. No paradigma bíblico da mulher está inscrita, desde o início e até o fim da história, a luta contra o mal e contra o maligno. Esta é também a luta pelo homem, pelo seu verdadeiro bem, pela sua salvação. Não quererá a Bíblia dizer-nos que precisamente na mulher, Eva, Maria, a história registra uma luta dramática em favor de todo homem, a luta pelo seu fundamental sim ou não a Deus e ao seu desígnio eterno sobre o homem. Quer dizer, a mulher tem um papel fundamental no dizer sim a Deus, né? No que a humanidade diga sim a Deus, né? E seja como Deus a quer. E a mulher é forte pela consciência dessa missão, né? Da missão que ela tem de enfrentar o mal, de enfrentar o maligno, de enfrentar o dragão, né? Que é a figura do Apocalipse, né? Também dizem que se resgata, né? Aquela figura do Gênesis, da mulher esmagando a cabeça da serpente, no Apocalipse, no embate entre a mulher e o dragão. E o Papa vai dizer, maior é a caridade. Na nossa época, os sucessos da ciência e da técnica consentem alcançar, num grau até agora desconhecido, um bem-estar material que, enquanto favorece alguns, conduz outros à marginalização. Desse modo, este progresso unilateral pode comportar também um gradual desaparecimento da sensibilidade pelo homem, por aquilo que é essencialmente humano. Neste sentido, sobretudo os nossos dias, aguardam a manifestação daquele gênio da mulher, que assegure a sensibilidade pelo homem em toda circunstância, pelo fato de ser homem, e porque maior é a caridade. Então, nós já discutimos aqui, por exemplo, toda a problemática da reprodução assistida, né? Todas essas questões em que a técnica está minando no homem a sua própria compreensão de si mesmo, do que é um ser humano. Né? E a mulher tem um grande papel a exercer aí, é o que o Papa está nos dizendo.